Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos iniciar aí um novo capítulo, tá certo? E desse capítulo, eu gostaria que vocês fizessem a observação dessa imagem. Enquanto vocês observam, vamos aqui. Ir a algumas atividades um pouquinho maior na questão do número, tá certo? A aula de hoje ela vai se prolongar um pouquinho, então eu gostaria que vocês tivessem muita atenção e sempre que pudesse fizessem algumas anotações enquanto assistem, ok? Então observaram a imagem, certo? Está um pouquinho claro, mas está se referindo aí à primeira imagem que está no capítulo que estamos estudando agora, certo? Vamos iniciar aí o estudo sobre biografia, certo? Biografia não ficcional e biografia ficcional. Já viram com o professor de produção, mas iremos ver esse conteúdo novamente, ok? Então vamos lá. Repararam na imagem, então vamos às seguintes perguntas. Faça uma pequena reflexão aí. É possível retratar aquilo que está mudando, certo? E se é possível, de que forma podemos retratá-lo? Outra pergunta. É possível fotografar um movimento, certo? Ah, professor, não é muito possível não. Quando a gente vai retratar um pequeno movimento numa fotografia através de linhas cinéticas. Isso mesmo. Provavelmente, se não for com este recurso, dificilmente você conseguirá fotografar um movimento, ok? Vamos lá, pode até ter insinuações de movimento. Os retratos são registros de momentos, os retratos são registros de momentos. Como seria possível registrar as mudanças pelas quais se passam, ok? Como essas coisas estão passando. Tudo bem? Então, através desses questionamentos que a gente entra no nosso conteúdo, ok? Então, vamos lá. Como tomamos conhecimento sobre a vida de alguém que já morreu? Olha, se você não conhece uma pessoa próxima de alguém que já morreu, dificilmente você vai saber algo sobre ela, ok? Se for alguém próximo, saberemos porque tivemos contato com ela, não é isso? Por exemplo, se você tem um parente próximo, um amigo próximo, que devido à idade acabou falecendo, então provavelmente você sabe um pouco da vida desta pessoa. Por quê? Porque teve contato. Mas o que fazemos quando não temos contato com esta pessoa, ok? E se for alguém que não conhecemos ou que viveu há centenas de anos? Imagine aí, nós estamos estudando, há pouco tempo estudamos aí romance e foi visto aí alguns escritores que viveram no século passado, ou nos séculos um ou dois séculos atrás. Imagine aí como é que é possível ter acesso a algumas informações pessoais, ou até mesmo da trajetória de vida desses escritores. Então, somente através de biografias que é possível saber um pouco sobre alguma pessoa que já faleceu, ok? Então vamos agora. O gênero textual biografia é aquele empregado para escrever a história de vida de uma pessoa, a respeito de quem são narrados fatos importantes e curiosos. Imagine aí, se não houvesse esse critério, imagine o quanto seria narrado sobre a vida de alguém. Imagine aí cada detalhe que constituiu a trajetória de vida de uma pessoa. Então, é muito importante que sigam critérios. E um desses critérios são o quê? Fatos importantes e curiosos. Geralmente são escritas biografias de pessoas famosas, daquelas que o público tem interesse em especial, certo? A ordem que os fatos são apresentados pode ser na ordem cronológica ou não. Quando se diz na ordem cronológica ou não, pode ser aí a ordem psicológica. O que significa aí cronológica? Lá na aula, na correção de atividades, relacionando conceitos, tínhamos essa palavra aí, cronológica, ou seja, de uma data mais antiga para a mais recente. E uma ordem psicológica, no tempo psicológico, seria o quê? Há uma transição temporal. Pode ser feita uma narrativa sobre algo que aconteceu recentemente, no passado, ou que poderá acontecer no futuro. Então, há essa transição aí temporal, tá certo? Então, vamos aqui adiante. Trata-se de um gênero de narrativa não ficcional. Como já foi dito, são fatos mais importantes e que podem causar curiosidades, tá bom?
porque se atém à realidade de acontecimentos. Aquele que escreve, normalmente, evita emitir opiniões. Ele não está lá para emitir opiniões. Para isso, já temos um outro gênero. Esse gênero aqui é totalmente diferente. Ele está relacionado do quê? A relatar a trajetória e os pontos mais importantes da vida desta pessoa. Então, vamos lá. Ele não pode emitir opiniões a respeito do biografado, ele deve procurar expor os fatos sem envolvimento emocional, tá certo? Gente, antes de dar continuidade aqui sobre as características da biografia, é importante notar que quando se faz uma biografia, tem uma certa polêmica aí. Se precisa ter autorização do biografado. Não precisa ter autorização do biografado por se tratar de uma pessoa pública. Esse questionamento chegou aí, por incrível que pareça, chegou até o STF, essa decisão aí, chegou até lá para que eles pudessem decidir. O biografado tem razão ou não? Ou quem faz a biografia não precisa de autorização de uma pessoa por se tratar de uma personalidade pública. Então havia esses questionamentos e o STF acabou votando a favor aí sobre pessoas que for produzir alguma biografia, precisa sim pedir autorização à pessoa biografada, principalmente não, obviamente por ela estar viva. Porque ela já morreu, mas aí tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se você vai fazer uma biografia de pessoas que já morreram, é preciso verificar se tem algum parente, e se esse parente vai permitir fazer esta biografia, ok? Então, tirando essa particularidade, vamos aqui. Características do texto biográfico. Um texto biográfico tem características bastante pontuais, que facilitam a identificação desse tipo de gênero. O ser um gênero narrativo, ele é narrativo. Ser um texto, ele é um texto narrado em terceira pessoa, caso seja biografia, e se for autobiografia, será em primeira pessoa. Ter ordem cronológica dos fatos relatados. Geralmente, gente, a maioria das biografias elas vão apresentar a ordem cronológica. Um ou outro, quem gosta de fazer essa transição temporal aí, geralmente é a Clarice Lispector, ok? E tantos outros também, mas por ser uma escritora muito talentosa e que eu tenho bastante admiração, é possível verificar essas características nas obras dela. Tudo bem? Então vamos aqui. Ser um texto de informações sobre a vida de alguém. Relata fatos marcantes, inéditos e curiosos sobre a vida de alguém. Usa pronomes pessoais, coloquei aqui pessoas, mas pessoais e possessivos para indicar os participantes da vida e que o pertence exclusivamente ao biografado. Tudo bem? Utiliza marcadores de tempo que identificam o período retratado. Como já falei, questão aí das datas, né? Principalmente é colocado datas nesse aspecto. Há uma colocação há um emprego de verbos aí no passado. O que seria esse passado? Pretérito, perfeito e imperfeito. Verossímil, o que são fatos verossímiles? Ou seja, são fatos que realmente aconteceram, não tem nada inventado ali. Tudo que está sendo biografado ali foi devido a acontecimento, ou seja, aconteceu mesmo e está lá sendo registrado. Ser fiel à vida da pessoa biografada, não pode fugir em nada, certo? Quando estiver fazendo uma biografia não ficcional, precisa seguir fielmente o que você colheu, ok? Como foi dito, nada de impressões pessoais, nada de opiniões. Agora, gente, vamos ver agora a questão dos períodos, certo? Antes de falar de período, só voltando um pouquinho aqui sobre as biografias. Então, biografia não ficcional é aquela que você realmente vai verificar tudo sobre a vida daquela pessoa, e a biografia ficcional é aquela que você acaba inventando, certo? Você acaba criando aquela biografia sobre um personagem fictício, no caso, tudo bem? Em aulas anteriores falei aí sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, um morto fez, a pessoa ela morreu, certo? O senhor Cubas morreu e fez a própria biografia. Imagine a situação. É uma obra muito interessante que
quando começamos a ler, a gente acaba viajando mesmo naquela narrativa, ok? Então, quando vocês tiverem a oportunidade, pegue essa obra, seja ela em formato PDF ou até mesmo consiga o livro mesmo, que vocês irão gostar bastante, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre oração subordinada substantiva reduzida, certo? Ah, professor, eu adoro essa palavra reduzida, eu gosto de atividade reduzida, eu gosto de exercício, explicação reduzido, tudo reduzido. Na minha vida, a única coisa que não se reduz é o sono. Ah, nem tanto, né, gente? Vamos reduzir o sono e estudar mais um pouquinho. Brincadeiras à parte, vamos aqui falar sobre orações subordinadas, tá bom? Principalmente a substantiva. Só recapitulando, estudamos aí as orações subordinadas, sendo elas subjetiva, quando a subordinada exerce função de sujeito da principal. Vimos aí a oração subordinada substantiva objetiva indireta, quando você tem lá a oração subordinada exercendo função de objeto direto de um verbo que está na principal. Vimos essas características na aula passada. Vimos aí orações subordinadas objetivas indiretas, quando a oração subordinada exerce a função de objeto indireto do verbo que está na oração principal, certo? E vimos também aí as orações subordinadas substantivas completivos nominais, em que eu tenho a subordinada exercendo função de um complemento nominal, complemento de um nome que está na oração principal. E esse nome poderá ser o quê? Advérbio, poderá ser substantivo abstrato e um adjetivo. Tudo bem? Então foi visto tudo isso. E vimos também as predicativas. As predicativas, ou seja, a oração subordinada estava funcionando como predicativo do sujeito que está na oração principal. Como é que é possível identificar a predicativa? Simples, a presença de um verbo de ligação na principal. E as apositivas, que ela vai servir apenas de explicação de um termo que está na principal. Tudo bem? Aquela que vocês disseram lá que é muito fácil identificar devido aos dois pontos. Então vamos aqui, gente. Quando se fala de oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, estamos falando aí, na verdade, de uma oração, da oração subordinada, que a gente vai pegar toda aquela oração subordinada e reduzir ao infinitivo. Simples, ok? Então, como é que funciona isso? Você deixa a principal intacta e vai fazer alterações apenas na subordinada, tudo bem? Então, quando se fala de oração subordinada reduzida de infinitivo, quer dizer que as orações subordinadas, sendo elas substantivas, adjetivas e adverbiais, algo que veremos mais adiante, elas poderão ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio e particípio. Nesse momento agora, eu gostaria que vocês prestassem devem prestar muita atenção nesse conteúdo aqui, certo? E assistir o vídeo inteiro, nada de coisa pela metade, ou passa um pouquinho até chegar ao final de maneira bem repetida. Então vamos lá. Então, como eu já expliquei, agora vamos ver aí novamente período composto dessa forma, de maneira bem reduzida, certo? É um período composto de subordinação, como já foi visto, orações subordinadas, que dependem da oração principal, exercendo funções, olha as funções que eu citei agora há pouco, certo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Agora vamos ao caso, certo? Essas orações, como já falei anteriormente, elas podem ser introduzida o quê? Poderá ser introduzida de conjunções, e essas conjunções podendo ser que e se. Às vezes essas orações têm conjunção, que apresentam um verbo na forma nominal, que veremos agora há pouco. Como eu falei, gerúndio, particípio e infinitivo. Tudo bem? Nesse caso, elas são chamadas de orações subordinadas reduzidas. Gente, olha aí como é que vocês deverão classificar a partir de agora. Lá no início, o que nós chamávamos de oração subordinada, substantiva, subjetiva, agora, quando você aprender a reduzir, vai chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo.
Eita, professor, é quase um parágrafo a resposta. É isso mesmo, gente. Quando a gente está prestes a gente está quase colocando o primeiro dedinho do pé do segundo pé lá no ensino médio, as coisas vão começando a ficar um pouquinho mais extensas, certo? Mas nada que vocês não consigam aprender. Então vamos lá. Já falei essa parte aqui, então vamos às orações de fato. Orações subordinadas reduzidas, leia a seguir alguns exemplos. Em que passar pela CCBB não terá apenas a oportunidade de conhecer 244 fotografias desse grande mestre da imagem. Gente, podem perceber, foi reduzido aqui, porque poderia simplesmente estar dessa maneira. E quem passar pelo CCBB não terá apenas a oportunidade de que conheça, certo? Antes estava assim, de que conheça 244 fotografias, mas como ela foi reduzida, foi reduzida a infinitivo desse grande mestre da imagem. Outro exemplo, quando Jô amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe dava ganas de ver cá de cima o espetáculo. Mas antes era o seguinte, é porque lhe davam gamas de que venha cá de cima o espetáculo. Ou seja, basta pegar a oração subordinada, certo? E reduzir para o infinitivo. E como é que eu faço para desenvolver? Simples, basta flexionar, ou seja, basta conjugar o verbo que está na subordinada. Ah, professor, é difícil. Não, vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, tá bom? As orações subordinadas estão no infinitivo. Conhecer e ver, como falei para vocês, eles estavam no infinitivo, foram reduzidas. E como elas desempenham a função, e elas estavam desempenhando a função, de quê? De complemento nominal da oração principal. E por isso que elas devem ser classificadas como orações subordinadas substantivas, completivas, nominais, reduzidas de infinitivo. Isso mesmo, a resposta é quase um parágrafo, mas não se preocupe que vocês irão se adaptar a esse tipo de resposta. Então vamos lá. Existem 3 tipos de orações reduzidas. Falei lá no início: infinitivo, gerúndio, particípio. Mas antes veremos só apenas no infinitivo. O que seria no infinitivo? São aqueles verbos que têm como característica a terminaçãozinha R. Tudo bem? Através delas que podemos identificar, através da vogal temática, a terminação desse verbo, se é de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. É algo que vocês viram lá no 7º e 8º ano, tudo bem? Então vamos lá. Para classificar as orações reduzidas é necessário analisar o período e observar qual a função sintática. Gente, basta verificar o que você tem na oração principal. Sabendo o que se tem na oração principal, vai saber qual é a função da oração subordinada, ok? Sempre façam essa análise. Revise aquele material que foi colocado para você em aulas anteriores, da estrutura dessas orações, o que tem na principal e na subordinada, tudo bem? Às vezes, ajuda a pensar no seu equivalente como oração desenvolvida, ou seja, quando você se deparar com uma oração subordinada reduzida, desenvolva e fica mais fácil de classificar, certo? Então, vamos aqui. Gente, vocês revisem mesmo o material, ok? Vamos dar uma pausa no vídeo agora, já retornamos. Pronto, gente, depois da pausa dessa água, então vamos continuar aqui, ok? Então, para classificar as orações reduzidas, é necessário analisar o período e observar qual função sintática a reduzida está desempenhando. Como eu falei agora há pouco, basta desenvolver, certo? Então, vamos lá. Foi necessário a minha saída. O que foi necessária? A minha saída. Perceberam que toda essa expressão aqui está exercendo a função de sujeito. Agora, transformando ela em oração subordinada desenvolvida. Essa aqui é a desenvolvida, aquela que nós analisamos em outras aulas, tá bom? Foi necessário que eu saísse. Perceberam? E aqui eu tenho o quê? Verbo em terceira pessoa. Verbo em terceira pessoa, mais o quê? Mais um predicativo. Então, está dentro daquelas características que eu apresentei para vocês em aulas anteriores. Por que está em terceira pessoa? Porque vai se tratar de uma oração subordinada,
substantiva, subjetiva. Então vamos lá. Você tem aí, normalmente você vai se deparar. Foi necessário que eu saísse. Gente, isso aqui a gente usa todos os dias, é porque não paramos para fazer essa análise sintática. Então vamos aqui. Classificação desse tipo de oração. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, façam aí a seguinte notação quanto à diferença. Olha aí. Foi necessário. Foi necessário. Qual foi a parte desta oração que sofreu alteração? Exatamente, a subordinada. Por isso que chamamos de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque toda esta oração aqui, ela foi reduzida a isso. Ok? Perceberam como é fácil? Então vamos lá. Foi necessário isso. Ah, professor, mas eu tenho uma questão aqui que precisa desenvolver esta oração. Como é que eu faço? Basta conjugar o verbo, certo? Basta conjugar e fazer as alterações necessárias. Foi necessário que eu saísse. Lembrando que oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, podem notar, as reduzidas, elas não apresentam a conjunção, ok? Então vamos adiante. Então, como é que eu classifico? Como eu falei agora há pouco, você vai classificar a partir de agora, quando se deparar com esse tipo de oração aqui, vai fazer a seguinte classificação. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Isso mesmo, um parágrafo com resposta. Olha que coisa linda, olha aí como vocês estão evoluindo, tá bom? Certo? Mais ainda, né? Não significa que vocês não vinham evoluindo. Vamos à próxima. Queria muito o meu jantar, certo? Queria, quem quer alguma coisa, quer o quê? O meu jantar. Tudo isso aqui exercendo função de quê? Objeto direto. Vamos ver ela em uma oração subordinada. Queria muito que eu jantasse. Classificação. Se você fosse classificar, oração subordinada, substantiva objetiva direta. Por quê? Porque você tem aqui um verbo transitivo na oração principal, certo? Só aqui, gente. Em aulas anteriores, eu evitava muito essa questão aqui, mas para facilitar, você faz a seguinte divisão: a oração principal, a oração subordinada, certo? Eu evitava, porque nem sempre vocês vão se deparar com questões em que há essa separação. Você deve ir lá e identificar a oração, tudo bem? Então vamos aqui. Aqui na oração principal eu tenho um verbo transitivo direto. Obviamente que a subordinada vai exercer função de quê? Objeto indireto. Então nesse caso, como classificação, devemos atribuir a esta oração subordinada aqui como oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, como é que eu posso reduzir tudo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte: queria muito o quê? Jantar. Gente, perceberam como reduzir a oração e classificar a oração é muito fácil? Olha aí, elimina tudo isso aqui e faz a redução apenas para esta palavrinha, jantar, ou seja, no infinitivo. Ah, professor, por que é jantar? Por que é reduzido de infinitivo? Justamente porque o verbo está no infinitivo, tudo bem? Qual seria a classificação dela? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Exercícios, certo? Exercício, isso mesmo. Aí vem aquela pergunta: ah, professor, é para copiar? É para copiar, certo? É para copiar sim. Então o que é que vocês vão fazer? Chegou nessa parte, certo? Pronto, chegou aqui na questão 1. Pausa o vídeo, mas pausa mesmo, tá certo? Pausa, copia. É algo que vocês fariam se estivessem juntos, nesse momento, tudo bem? Pausou o vídeo. Isso, voltando aqui, pausar o vídeo, copiar tudo bem bonitinho, direitinho. Então vamos lá. É necessário perdoar as injúrias? Professor, como é que classifica isso? Simples. Observa a oração principal. É necessário. Verbo em terceira pessoa. Como é que eu faço para desenvolver? Olha aí. É necessário que se perdoe.
Tudo bem? Vamos ver se você conseguiu acertar essa. É útil, certo? É útil. Então, nesse caso, é útil que se estudem. Olha aqui, verbo em terceira pessoa. Olha aqui o predicativo. Cadê o sujeito desta oração? Está lá na subordinada. Então, quer dizer que, se fosse para classificar, seria oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? E essa aqui, como é que eu classificaria? Se fosse para classificar, oração subordinada, essa aqui, porque ela está reduzida de infinitivo. Como é que eu classifico? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ah, professor, respira. Não dá para respirar não, gente. Vamos continuar aqui, tudo bem? É preciso respeitar a velhice. Outra oração reduzida de infinitivo. Como é que desenvolve? Pronto, desenvolveu, fica mais fácil de classificar também. Ok? Pronto. Vamos ao próximo. Ao próximo item. Do mesmo jeito. Pausa. Pausou, isso mesmo. Agora vamos aqui para a correção desse pequeno exercício aqui. É mister prevenir os abusos. Vamos desenvolver? Como foi que você desenvolveu aí? Ficou como? É mister que se previnam os abusos. Ok? Vamos aqui. Ah, professor, só colocou oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo para ser desenvolvida? A maioria sim, só para facilitar aqui a compreensão, ok? É indispensável que se cultivem os campos. Vamos à próxima. Cumpre saudar as pessoas conhecidas. Cumpre que se saudem as pessoas conhecidas. Perceberam? Para desenvolver, basta conjugar o verbo que está na oração subordinada, ok? Gente, outra questão, certo? Vão copiar, pausem o vídeo, copiem e respondam, certo? Isso aqui é só para a gente revisar o que já vimos anteriormente, ok? Então vamos lá. Vocês se depararam com algumas situações aqui. Que situação? Tipo, vocês vão se deparar com orações subordinadas reduzidas e vão identificar, e a partir dessa identificação, classifiquem. Pronto. Pausaram, voltando agora, ok? É necessário convencer meu pai, certo? É necessário convencer meu pai. Então, podem perceber, oração principal. O que foi que aconteceu com o restante? Ela foi reduzida, ó. Então, como é que eu poderia... Ah, professor, mas eu quero desenvolver para classificar. Tudo bem, eu vou falar e você vai anotando aí. É necessário que convença meu pai, certo? Se isso lhe ajuda, bastaria fazer essa alteração. E qual seria a classificação para ela? Isso mesmo, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha aí que resposta linda. Vamos à próxima. Espero tomar uma decisão. Espero o quê? Tomar uma decisão. Percebeu que ela já foi reduzida de infinitivo? Então, como é que se faz? Ah, professor, eu quero desenvolver esta também. Basta fazer a seguinte anotação. Espero que tomem uma decisão ainda hoje. Qual seria a classificação? Objetiva direta. Vamos à próxima. Aconselharam-me a desfazer o noivado. Aconselharam-me a que desfizesse o noivado. Ok? Classificação. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Ele tinha interesse em marcar mais pontos. Então, como é que desenvolve? Ele tinha interesse em que marcasse mais pontos. Ok? Então, classificação, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Vamos à próxima. Um dos seus passatempos era colecionar selos. Um dos seus passatempos era que colecionassem selos, ou colecionaram, certo? Ou que colecionava. Ok? Então vamos à próxima. Então ela vai ser o quê? Predicativa. Ah, professor, por quê? Olha o verbo de ligação aqui, gente. Todos conheciam a mania de Laura, certo? Que mania era essa? Empenhar joias. Todos conheciam a mania de Laura, que era empenhar joias. Ah, professor, não mudou nada. Mudou sim, olha a locução verbal que foi colocada. Que era empenhar. Eu coloquei uma locução verbal, tudo bem?
Então, 6 para ela. Vamos aqui. Vamos desenvolver cada oração. É bom estudar muito. Desenvolvendo. É bom que estudem muito. Olha aqui. Se fosse para classificar, seria o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá certo? E essa aqui, se eu fosse classificar, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ok? A outra, eu queria esclarecer tudo. Desenvolvendo, eu queria que tudo fosse esclarecido. Então, essa seria a minha oração desenvolvida e esta aqui seria a reduzida, aquela que a resposta é do tamanho de um parágrafo. Tudo bem? Ah, professor, existe parágrafo bem pequenininho, não poderia ser a resposta não? Infelizmente, nesse momento não. Encarreguei-o de comparar as bebidas. Então, como é que eu desenvolvo? Encarreguei-o de que comprasse as bebidas. Vamos à próxima. Tinha medo de ficar sozinha. Olha aqui, a oração subordinada reduzida. Então, como é que eu desenvolvo? Tinha medo de que ficasse sozinha. O importante é ser feliz. Olha o verbo de ligação aqui, gente. O importante é que seja feliz. Vamos à próxima. A vida é isto, enfrentar obstáculos. Como é que eu desenvolvo? A vida é isto, que enfrentemos obstáculos. Ok? Gente, chegamos ao final, certo? Quase não termino, mas é isso mesmo. Como eu falei anteriormente, vocês estão muito perto do ensino médio, então as coisas irão ficando um pouquinho mais complexas, mas estude, que tudo vai dar certo, tudo bem? Tchau, até a próxima aula.